Vou apresentar ela para vocês. Vou chamar a futurista, palestrante, consultora e membro do board de inteligência artificial da Samsung, Daniela Kleiman. Vem para cá. E sem bola de cristal. Seja bem-vinda, Dani. Aproveita muito, vou ficar sentada ali que eu quero ver se você vai falar bastante do futuro também dessa galera. Vai dar certo isso aqui. Obrigada. Gente, olá, bom dia. Não foi uma boa tarde ainda, eu acho. Então, bom dia, boa tarde para mim é depois do almoço, não sei. Mas, bom dia, pessoal, prazer. Eu sou a Dani, então. E acho que, enfim, já falamos um pouco sobre o futuro. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho. Perfeito, espera aí. Vamos combinar quem mexe aqui. Eu. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar nesse evento tão gigante, tão importante, com pessoas com marcas e pessoas tão importantes realmente do mercado. E a minha ideia aqui realmente é provocar um pouquinho sobre o futuro, trazer para vocês algumas tendências, algumas provocações que eu tenho certeza absoluta que vão impactar tanto o varejo quanto a indústria. Mas eu só queria contar para vocês um pouquinho o que significa trabalhar com futuros, né? Basicamente, o que a gente faz, a gente trabalha com dois tipos ou dois tempos diferentes de futuro. O primeiro deles é um futuro mais a curto prazo, para quem trabalha com futuro de 0 até 5 anos, é um curto prazo, a gente está sempre olhando, eu sempre trabalhando com esse universo, e ele é totalmente baseado no comportamento das pessoas. Então, o que a gente faz é entender como as pessoas estão vivendo, como elas estão consumindo, como elas estão pensando no que elas vão escolher, qual é o sentimento que elas estão tendo. Obviamente, a gente escolhe targets específicos e vai fazer diversas metodologias de foresight em cima de comportamento. E, geralmente, as empresas, às vezes, indústrias, usam esse tipo de futuro de 5 anos, e as pessoas, para criar inovações em cima de novos produtos, novos serviços, planejamento, marca, branding, enfim, ou seja, tentar entender esse roadmap mais a curto prazo. Depois tem um outro tipo de futuro, que aí é um futuro mais a longo prazo, bastante mais longo. Esse eu fui lá para Israel estudar, porque Israel é muito forte em tecnologia. E esse de 5 até 50 anos é totalmente baseado em tecnologias, quais as tecnologias que existem hoje, como elas vão evoluir, e quais são as novas tecnologias que vão existir, e como é que a gente vai, obviamente, entender que essas tecnologias influenciam no comportamento das pessoas, porque vai influenciar muito, e, obviamente, como elas vão influenciar em todos os mercados. Então, o que eu faço consultoria para as empresas e para as marcas, juntando esses dois tempos de futuro, justamente para tentar entender tudo que vai mudar daqui para frente, quais são os cenários possíveis do que deve mudar daqui para frente, para ajudar as empresas a fazerem seu roadmap, ou de produtos, ou de serviço, ou de inovação, ou planejamento, para poder realmente a gente ter plano A, plano B, plano C, e estar preparado para absolutamente tudo. Acho que a pandemia nos mostrou que a gente não pode ter um único jeito de vender, um único jeito de cobrar, um único lugar para existir. A gente já tem que estar preparado para, se por acaso alguma coisa acontecer, se a gente ficar trancado em casa de novo, se a gente estiver com muito calor, não puder mais sair na rua, como é que a gente vai fazer para atingir as pessoas, os consumidores? Porque muita coisa vai mudar ainda, né? Então, é justamente disso que eu vou falar com vocês. Eu trouxe uma palestra aqui que eu estou chamando de Future Ready, ou seja, como estar preparado para o futuro, né? E aí eu vou trazer algumas mudanças de mindset, realmente de mentalidade, para a gente entender o que deve se transformar aí, para a gente estar mais preparado para esse futuro, né? Então, vou trazer cases, vou trazer exemplos e tudo mais, mas tenho certeza que, enfim, vocês vão poder, pelo menos algumas delas, aplicar no dia a dia de vocês. Essa é a minha expectativa. Vou começar trazendo um pouquinho de cenário, tá? Quando a gente fala de futuro, pelo menos um cenário que a gente vai estar vivendo, que os consumidores de vocês vão estar vivendo e vão estar imersos aí nos próximos 5 anos, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que eles vão estar pensando, do que eles vão estar sentindo, do que eles vão estar vivendo, porque é para essas pessoas que a gente vai ter que vender, falar, contar tudo. E no nível pessoal, a gente também vai estar passando por tudo isso, né? Então, acho que a primeira coisa é uma coisa da crise financeira. A gente não vai ver ela passar tão rapidamente, ela vem aí ainda desde a pandemia, a gente está tentando, o mundo inteiro está, isso aqui são driving forces, ou seja, grandes movimentos do mundo inteiro, não é exclusividade aqui do Brasil, mas a gente realmente vai ter ainda uma flutuação, sobe as taxas, desce as taxas, sobe juros, desce juros, sobe a inflação, desce a inflação. A gente vai continuar navegando assim ainda por uns próximos 5 anos, pelo menos. Então, a gente vai ter aí esse cenário de um pouco mais de instabilidade nesse universo financeiro, né? Então, as pessoas mais preocupadas com isso, pensando em como gastar melhor, né? Ou gastar de uma maneira mais inteligente também. Depois, obviamente, mudança climática, né? Acho que a gente não tem como falar de absolutamente nenhum mercado, nenhum assunto a partir de hoje sem falar de mudança climática. Ele vai, sim, afetar
absolutamente tudo que a gente tocar. Sazonalidade de compra, se a gente vai conseguir estar na rua ou não vai, lugares que a gente vai viver. Enfim, então a gente realmente, nossa saúde, então realmente a gente vai ter esse assunto permeando todas as coisas. A distribuição de produtos, dependendo de quais forem, a gente vai ter que mexer de acordo com as temperaturas, com as enchentes, com a falta de previsibilidade que a gente vai ter em relação a esse assunto, né? Então isso é bem importante também. A gente também vai estar vivendo dentro de um contexto de guerras descentralizadas. Eu sei que a gente está olhando para 2 conflitos hoje mais fortemente, com foco, mas hoje, 19 de setembro de 2024, a gente tem 68 conflitos acontecendo no mundo. Acontecendo ativos no mundo. Então a gente está borbulhando, a gente está fervilhando, tem um monte de coisa acontecendo. Então a gente está com esse cenário de: que será que vai mudar? Será que eu posso visitar tal lugar? Será que eu vou conseguir importar de tal lugar? Será que eu vou conseguir vender para tal lugar? Essas coisas todas estão bem instáveis, né? Será que eu posso circular por ali? Então a gente realmente vai ter essas dúvidas todas ainda circulando. E a gente continua com algumas coisas. Então, a primeira delas é a pós-verdade. Esse também vai ser um cenário que, a partir de agora, a gente vai ver bastante. O que é uma pós-verdade? A gente vai entrar numa era da pós-verdade, realmente. O que significa isso? A gente vai começar a ver muito conteúdo criado e feito com AI, inteligência artificial, essa tecnologia que a gente vai falar tanto, muitos dos cases têm isso. E a gente vai ter esse momento onde a gente já tem até 57% do conteúdo hoje já publicado nas redes sociais, de alguma maneira foi alterado, criado ou editado com AI. 57%, mais do que a metade, ou seja, mais do que humanos postando, temos AIs postando já, hoje, 24%. Então, nos próximos anos, isso vai se intensificar muito. E claro, quando a gente fala de varejo, a gente vai começar a falar, a gente vai falar sobre isso, mas o que é verdade, o que não é verdade, isso aqui, essa mensagem que eu recebi faz sentido ou não faz, esse produto, essa promoção é de verdade, não é? A gente vai ter muitos questionamentos sobre o que é verdade, o que não é. Essa é a era da pós-verdade. Isso no mercado de vocês mexe bastante. Essa é a marca mesmo que está falando comigo? Outro dia entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu fui entrar no contato do Instagram da marca para saber se eram eles que tinham falado comigo pelo Instagram. Ela, não é. Então, assim, a gente vai se questionar cada vez mais, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis de reconhecer em qualquer âmbito da nossa vida. Depois disso, a gente vai ter, obviamente, por todas essas questões anteriores, um foco gigantesco em saúde mental. Esse é o grande assunto. A gente nunca viu um número tão grande na história de burnouts, de demissão por burnout, síndrome do pânico, síndrome de ansiedades. A gente nunca viu pessoas com tanta depressão. A gente nunca viu jovens dizendo, né, que se sentem tão solitários. A gente tem uma epidemia de solidão acontecendo no mundo hoje. Solidão mata mais já hoje que obesidade, ou seja, já mata mais do que uma doença estar sozinho. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores temas e talvez um dos maiores problemas que a gente vai ter que resolver como marca. Como estar lá para as pessoas, né, de alguma maneira. E se a gente está se comunicando com elas, vendendo alguma coisa para elas, a gente vai precisar entregar solução para essa questão aqui bem interessante. E é por isso que a gente vai viver uma wellness revolution também, está tudo conectado, né? Ou seja, uma revolução do assunto bem-estar. Então, bem-estar vai ter que permear qualquer assunto daqui para frente, provavelmente. Qualquer coisa que eu tiver que oferecer para alguém, eu vou ter que oferecer de alguma maneira que o bem-estar esteja envolvido, né? Então, a gente vai começar a entender produtos, serviços e marcas como esses grandes responsáveis por ajudar as pessoas também a se sentirem melhor, se sentirem com uma cabeça melhor, mais equilibrada. E a gente começa a ver uma infinidade de produtos novos surgindo em cima de wellness. Muitos produtos, muitos serviços, muita coisa que está atrelada a isso. E aí qualquer categoria acaba invadindo esse universo. Então eu acho isso bem interessante também. E por último, a gente obviamente está vivendo um contexto e vai continuar vivendo um contexto de mundo polarizado, né? bem forte. O que significa que as redes sociais são talvez as grandes responsáveis por essa polarização aí do mundo que a gente vive, até porque os filtros fazem com que metade das pessoas só veja um certo tipo de conteúdo que curtiu uma vez na vida. Então, você vai ver um certo tipo de conteúdo se repetindo infinitamente. Você nunca vai ver os outros lados daquele conteúdo. Então, você acha que você tem razão, que você sabe tudo, que não existem outras coisas no mundo. E a mesma coisa acontece com a outra metade, que só vê um outro tipo de assunto, não vai receber outro tipo de coisa, tem certeza que está certo em relação a tudo no mundo e não quer nem discutir. Então, é por isso que a gente está vivendo essa polarização tão grande. A gente está sendo
absolutamente guiado aqui por algoritmos, e eu acho que a gente vai precisar começar a furar essa bolha aqui, que não faz sentido nenhum, para a gente conseguir recuperar aqueles outros fatores tão importantes que a gente está falando ali, né? Então, o último talvez seja a nossa forma de recuperar a nossa existência perante os outros fatores anteriores todos. Então, esse é um contexto de mundo que nos dá um pouquinho essa sensação aqui. Putz, eu acho que o futuro não é mais o que seria. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma projeção do que como seria a minha vida, de como seriam as empresas, de como seria o mundo nesse momento. Eu tinha aquelas imagens que eu já vi alguma vez, tinha o que eu imaginava. E não está sendo bem assim. Ele está meio diferente do que eu achei que fosse ser, está mais sério, está com mais coisas. Então a gente está um pouco com essa sensação, está todo mundo um pouco com essa sensação de que não era exatamente isso que eu achei que ia acontecer, né? Então a gente está precisando realmente, quando a gente pensa nas nossas marcas, nossas empresas, indústrias, a gente realmente precisa pensar em ser duas coisas bem diferentes. Primeiro, muito sólido, ou seja, muito sólido para a gente saber quem a gente é, como a gente faz as coisas e etc. Mas, por outro lado, ser muito elástica, para a gente poder ir se adaptando a todas as mudanças que vão acontecer. Essa combinação talvez seja meio inédita, né? Só a solidez ali, ela não funciona mais. Mas a gente precisa ter uma cabeça aberta para a gente poder ir se adaptando. E é isso que a gente chama de uma estratégia antifragilidade, para a gente sempre ir aprendendo com as coisas que derem errado, para a gente ficar cada vez mais forte, né? Não só superar, mas se superar você mesmo. E aí, para a gente conseguir montar um pouco dessas estratégias de antifragilidade, já está muito mais preparado para o que vem por aí, principalmente se a gente pensar em indústria, em varejo, em consumo, em consumidor, em marcas. Eu separei 8 tendências que eu tenho certeza, 8 cenários futuros, tendências que eu tenho certeza que elas vão impactar bastante o universo de vocês, né? Ou seja, elas vão realmente impactar todos esses universos, e eu acho que é interessante para vocês já estarem preparados para as coisas que vão vir por aí, já começarem a pensar em estratégias e tudo mais. Eu vou trazê-las aqui para vocês. Vamos nessa então, pessoal. Primeiro delas, eu acho que está mais direto, mais fácil. Ó, ela vai indo também do mais próximo até um pouquinho mais distante, então a gente vai abrindo desse jeito também. Mas a primeira delas é esse aqui, ó, um Dematerialized Point of Sale. É um ponto de venda desmaterializado. O que significa isso, né? Bom, a gente está falando já há bastante tempo, desde a pandemia, como o varejo precisa mudar. A gente tem falado de omnichannel, a gente tem falado da digitalização do varejo. Mas acho que o interessante também entender é que o ponto de venda físico, ele não pode mais ficar restrito, ele não deve mais ficar restrito só a vendas. Um ponto de venda físico que se colocar como ponto de venda, ele vai rapidamente perder a sua função. A gente começa a ver diversos outros usos que vão surgindo, principalmente por conta do contexto de 5 anos, que vão acabar sendo muito mais importantes do que a venda em si no ponto de venda. Se eu posso comprar no online, se eu posso receber na minha casa pelo delivery, se eu for só um ponto de venda físico, não tem mais por que eu ir até você. Você, ao não se atualizar, a não ganhar novos papéis, o ponto de venda físico, que está muito focado em vendas, ele perde papel e ele pode parar de existir. Então, a gente precisa ver essa reinvenção, esses novos papéis que os pontos de venda físicos eles precisam ganhar. Então, o primeiro deles é o social retail. Então, é um varejo social, onde, literalmente, a gente usa aquele espaço para conectar as pessoas, para criar comunidades, para ser um ponto de encontro para que aquelas pessoas que gostam daquela marca ou que gostam daquela comunidade possam literalmente estar ali e se conectarem. Então, a gente abre um espaço para isso acontecer e ele está bem conectado com os novos needs dos consumidores. Wellness Revolution, epidemia de solidão, lembra tudo que eu falei. Saúde emocional, está bem conectado com tudo isso. Então, a gente tem alguns exemplos interessantes. O Capital One, por exemplo, é um banco dos Estados Unidos que transformou todas as suas agências só em cafés. Não tem mais agência, não tem mais nada. Qualquer um pode entrar lá, sentar, trabalhar, bater um papo, tem que ser cliente. Você fica ali, usa espaço como você quiser. E eles foram tão a fundo nesse assunto que eles começaram a fazer um ótimo serviço de salgado, croissant, etc., e café. E o café deles foi premiado. Hoje eles têm um dos melhores cafés dos Estados Unidos. Olha que loucura. Então foi tão interessante esse mergulho do banco que virou um braço de negócio e está gerando renda agora para o banco.
Olha que legal, de tão forte que eles foram nesse assunto. Né? Então esse é um deles, acho que esse é um dos primeiros. O segundo, outra forma da gente ressignificar e melhorar um ponto de venda hoje é o educational retail, ou seja, um ponto de educação sobre os produtos da marca, sobre o serviço, sobre o universo da marca, sobre o lifestyle que compõe tudo isso. A Nike faz isso muito bem, na loja dela da Quinta Avenida tem quadras. Você escolhe o esporte que você quer praticar, você marca um horário, eles colocam um jogador profissional, muitas vezes é jogador profissional da liga profissional deles, por exemplo, basquete, NBA, sei lá. Eles te dão a roupinha para você experimentar no horário marcado, e você ganha uma aula de 1 hora com um astro do basquete do seu país, da sua cidade. Né? Lá, na loja, numa quadra linda, incrível, que ainda vai marcando todos os seus dados e depois te entrega seu desempenho. Então, olha que incrível isso. Pô. Eu não fui lá fazer uma compra, nem me importa se você fez a compra. Eu vou sair de lá postando, falando, vendo mil coisas, porque eu tive a aula, tive a honra de ter uma aula com uma pessoa, um atleta extremamente incrível, que me ensinou uns truques diferentes do que eu sabia. Né? A Under Armour está fazendo mais ou menos uma coisa diferente. Ela abriu uma academia e ela consegue formar, ela quer formar os jovens da próxima geração de atletas dos Estados Unidos. Só que ela faz essas academias em shoppings e são maravilhosas. E aí você vê eles treinando. Então eles pegam essas pessoas que querem se tornar atletas profissionais e dão essas aulas de graça nesses espaços para que todo mundo possa ver. Então a gente começa a conectar de uma outra maneira. E, obviamente, por último, a gente tem o experiential retail, experiência no varejo. E talvez uma das melhores experiências que eu já vi na minha vida foi na loja da Samsung, do Meatpacking. O dia que eu fui lá, eu nem sabia, mas estava rolando um jogo da NFL, futebol americano. Eu entrei, na hora que eu entrei pela porta, assim, eles já pegaram meu e-mail, pegaram um monte de coisa faz algum tempo. Eu entrei pela porta, eles já me deram aqueles dedão gigantes, sabe? Aqueles dedos gigantes de espuma que eles usam para torcer nos Estados Unidos, e uma cerveja na outra mão. E falou, senta ali na arquibancada, lá tem um espaço gigante. Cara, estava rolando o jogo, tinha milhares de pessoas na loja. Na hora do intervalo, eles colocaram astros do NFL ali, das outras equipes, para comentar o jogo que estava rolando no telão. Então fizeram um show do intervalo com pessoas muito famosas. Eu não conhecia ninguém, mas entendi que eles eram muito famosos ali. E aquela loja é uma loucura. Você experimenta absolutamente todos os aparelhos, você experimenta todas as tecnologias, conecta seu Instagram num túnel de fotos, conecta seu e-mail com um backdrop de verdade para testar as câmeras. Enfim, você se conecta inteiro ali e não dá para comprar nada. É uma loja que não tem caixa, não vende nenhum produto. É uma loja 100% de experiência. Você sai de lá e vai comprar onde você quiser, na Best Buy, vai comprar na Samsung Online, vai comprar onde você quiser. Mas o que eles querem é transmitir a marca. Né? Então fica uma coisa infinitamente mais forte. Então uma loja que não vende nada, e eu já fui lá 7 vezes nessa loja, porque ela é incrível. Eu vivo uma experiência incrível e eu fico 1h30 dentro de uma loja, 2, dependendo da experiência que estiver acontecendo lá, coisa que eu jamais fiz numa loja que eu fui lá, entrei, comprei alguma coisa e saí. Né? Então a gente começa a se conectar com os consumidores de uma outra maneira totalmente diferente. Bom, essa é só a primeira. Vamos para a segunda, então. A segunda delas é Smart Life. O que é o Smart Life? Num futuro bastante próximo, a gente vai começar a ter um universo onde a inteligência artificial se conecta com IoT, Internet das Coisas. Então a gente começa, tudo que a gente tem na nossa casa, no nosso carro, na nossa cidade, absolutamente todos os nossos objetos, eles vão ser conectados, eles vão ser inteligentes e conectados entre si. E aí a gente começa a ter essa era dessa supraconectividade, onde a gente começa a ter cases muito interessantes, como esse aqui, por exemplo. Eu vou sair do meu trabalho, já entrei no meu carro já sabe para onde eu vou por causa do horário, ele já está meio sabendo, meu carro já está conectado com a minha casa, então ele fala, bom, se a gente vai chegar daqui a 40 minutos em casa, ele já avisa o meu ar-condicionado, daqui a 30 minutos ligar o ar-condicionado, para já ir resfriando, para eu chegar na minha casa já com uma temperatura gostosa. Ele fala para o forno, daqui a 20 minutos o forno liga e começa a pré-aquecer. Para quando eu chegar na minha casa, o forno já está pré-aquecido para eu colocar alguma coisa lá dentro. Depois ele avisa a minha música e minha luz. Fala, ó, quando faltar 39 minutos, daqui a 39 minutos, você liga aqui essa música e essa luz, que é o que ela gosta, para ela chegar assim. E eu simplesmente chego na minha casa, o forno está aquecido, a temperatura ambiente está excelente, está tocando as músicas que eu gosto, no tom de luz que eu gosto. Então a gente vai começar a ter experiências mágicas, a gente vai começar a ter um consumidor extremamente mimado em busca de experiências mágicas. E aí a gente começa a ter cases como esses aqui.
Quando a Samsung, com a geladeira Smart, se junta com um supermercado, com um delivery de comida e com uma marca de fechaduras. Ou seja, essa geladeira é inteligente, isso é um case de hoje, já existe, não é case de futuro. A geladeira inteligente ela tem uma lista de compras, então ela sabe quando está faltando produtos dentro da geladeira. O que a geladeira faz? Ela faz o pedido. Olha o futuro do varejo. É uma geladeira pedindo comida, não é uma pessoa. Então, será que a gente tem que olhar só para pessoas? É uma geladeira acionando o pedido para fazer compras do que está faltando dentro dela. O supermercado, aqui no caso, ele faz a separação dos produtos. A empresa que faz o delivery vai até a sua casa. Ela tem um acordo com a empresa de fechaduras digitais. Ela abre a sua casa, ela coloca a entrega, a comida dentro da sua geladeira e ela vai embora. E aí você chega do trabalho à noite, sua geladeira está lotada. De comida, do que for, nunca vai te faltar nada. Então o futuro do varejo ele não é só pessoas e ponto de venda. Ele é uma geladeira fazendo pedido. A transação está acontecendo sem a gente nem precisar dar o vai. Essa é a parte interessante que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Então a gente também precisa começar a se conectar com esse universo todo de isso aqui é um ponto de venda. Objetos smarts conectados é um ponto de venda daqui para frente também. Então isso é bem interessante que a gente vai revolucionar a forma como a gente faz compras, sem fazê-las talvez. Gente, a próxima delas, Adaptative Emotions. O que é um Adaptative Emotions? Vamos falar de inteligência artificial como talvez uma das melhores tecnologias para ler emoções. Eu trabalho com pesquisa há muitos anos, eu faço pesquisa de comportamento há muitos anos. É muito difícil, a gente nunca conseguiu chegar num tipo de pesquisa excelente para te perguntar a emoção. Porque se eu te pergunto a emoção, você racionaliza ela para me responder. Né? Então, ela não é já a sua emoção que você está me respondendo. Se você me responde com a boca, ela já não é a sua emoção. A partir de agora, com essas tecnologias, a gente pode usar nosso celular, a gente pode usar o que a gente quiser, um tablet, computador, uma câmera, para medir emoções, para saber como as pessoas estão se sentindo. Então, é uma combinação de coisas que são medidas e eu consigo saber como os consumidores estão se sentindo, ou que eles estão, quais são as emoções que estão acontecendo naquele momento. Então, a gente consegue realmente entregar um conteúdo totalmente personalizado, de acordo com a emoção, no momento certo e na hora certa, e talvez quando ele estiver mais predisposto para comprar ou não alguma coisa. Para dar um clique e para seguir com aquela jornada de compras. Então, por exemplo, a gente consegue medir a análise de expressão facial, como é que está a expressão facial, batimento cardíaco, a onda cerebral, tom da voz e da fala. Então, tudo isso a gente vai conseguir fazer análises e a gente vai conseguir saber, putz, a pessoa está meio chateada. Talvez não seja a melhor hora de se oferecer um descontinho. Talvez ela não esteja afim de escutar sobre isso. Mas, por outro lado, talvez ela esteja muito afim de ver, seja a melhor hora para mostrar, enfim, talvez um anúncio de alguma bebida que te muda o mood, que te deixa mais animado, mais energizado. Talvez seja legal. Então, a questão é essa. A gente vai poder escolher os melhores momentos para a gente não interromper mais as pessoas. E a gente está num momento muito mais conectado com o que as pessoas estão sentindo. Essa vai ser a grande ferramenta de marketing dos próximos, sei lá, anos. A gente vai ler as pessoas e vai entregar para elas o que elas estão precisando e querendo. O Cogito, por exemplo, já é uma dessas ferramentas, né? Ela é um coach para atendentes de call center. Então você liga o Cogito junto, ele escuta a ligação e ela fica lá no ouvido do call center falando, fala isso, fala aquilo, pede desculpa, agradece. Enfim, ele vai dizendo tudo de acordo com a análise que ele vai fazendo em tempo real, de como aquela pessoa está se sentindo. Está muito nervosa, não está? Ela vai dizendo que é a melhor coisa para falar. Então vai rolando um coach, né? Isso é bem interessante. Ou a Afectiva, que literalmente já faz um face reading total de AI, até por computador, dá para fazer pesquisa, e ela já analisa se as pessoas viram o produto, gostaram, não gostaram, viram um comercial, gostaram, não gostaram, como elas se sentiram. E não se elas gostaram porque elas viram e estão te dizendo se gostaram ou não gostaram, né? Então a gente começa realmente a entrar nesse universo todo que é bem interessante. Próximo deles, gente, começa, lembra, está indo um pouquinho mais longe, mas essa aqui é uma das mais interessantes que eu acho que vai mudar mais coisas. Avatar Economy, né? O que é um Avatar Economy? A gente hoje, gente, já está presente, nós já temos os nossos avatares hoje presentes em diversas plataformas diferentes. Então, eu já estou no LinkedIn de um jeito ali mais sério, bababá. Eu já estou ali, que é um jeito totalmente diferente do como eu estou no Instagram. Minha linguagem é diferente, minha postura é diferente, que é totalmente diferente de quem está no TikTok. Minha postura é totalmente diferente, o conteúdo, tudo.
Agora, vocês imaginam que tem gente que está em muito mais plataformas. Então, por exemplo, tenho certeza que os filhos de vocês, para quem tem filhos, estão no Roblox. E tem uma infinidade, ali tem os avatares deles que consomem de uma certa maneira. Quem joga outros tipos de game está lá. Quem chegou a experimentar o metaverso, que vai voltar daqui a seus 10 anos, chegou a experimentar uma infinidade de identidades diferentes. Então, o que a gente está dizendo a partir de agora é que as pessoas já estão vivendo múltiplas identidades diferentes através de plataformas diferentes, nas quais cada uma dessas identidades consome uma coisa diferente. Então, talvez o meu avatar ali do Roblox, que é um unicórnio cor-de-rosa, chamado Tommy, só consome donuts rosa. E eu gasto dinheiro de verdade com donuts rosa para o meu unicórnio Tommy, e eu estou aqui fazendo palestra para vocês, e daqui a pouco eu vou, enfim, pedir um táxi, vou gastar com Uber, enfim, uma outra coisa totalmente diferente. Então, é interessante que a gente vai ver pessoas, as mesmas pessoas, com identidades completamente diferentes, através de plataformas diferentes, consumindo itens completamente diferentes. Se a gente abrir as identidades de uma única pessoa, vocês jamais diriam que é a mesma pessoa, né? E com moedas diferentes. E aí a gente entra nesse universo todo de... E aí? Como eu valido a identidade delas primeiro? 2, como é que a minha segmentação de target vai funcionar aqui? Já adianto, não vai. Né? A gente vai realmente precisar entender que as pessoas são múltiplas e que eu vou ter que quebrar elas para entender esse comportamento em múltiplas identidades também. Então vai ficar bastante mais difícil a gente achar as pessoas em cima de targets mais definidos. E eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos, quando o metaverso voltar com força, a tecnologia finalmente conseguir entregar o que ele prometeu lá atrás, que por enquanto a gente não tem esse tipo de tecnologia muito boa ainda, a gente vai ter um share of pocket de 50% na vida real, tangível, comprando coisas que eu posso encostar, comer, e 50% lá dentro. Virtual, digital, com objetos que não existem ainda, com coisas virtuais que a gente nunca nem sabe que existe. Então a gente já precisa estar preparado para isso, para entender que a mesma pessoa vai consumir de maneiras totalmente diferentes e eu preciso ter produtos, serviços, formatos e canais para falar com cada uma dessas identidades de uma forma completamente diferente. Essa aqui é mais punk, porque talvez seja mais complexa, mas vai ser uma mudança muito grande, muito radical. A forma como a gente define target não vai fazer sentido mais nenhum daqui para frente. O próximo, gente, a próxima tendência que eu trouxe, 24/7 Twin. O que ela é um primo aqui do Avatar, porque a gente está falando desse mesmo assunto, que é um assunto muito rico para a gente falar sobre varejo, indústria, comércio, consumidor. Mas a gente está falando um pouquinho também sobre o futuro do trabalho. O que está acontecendo agora? Se você, por exemplo, quer ser um vendedor, sabe, uma plataforma de marketplace, você pega um exemplo aqui chinesa, Taobao, um dos maiores marketplaces do mundo que é chinês. Porque chinês é muito grande, né? O que acontece hoje? Você vai lá e vai colocar o seu produto. Em vez de colocar o seu produto ali do jeito que ele é, no fundo branco e tal, como são todas, o que eles fizeram foi criar uma inovação onde você realmente consegue contratar. Eles te vendem, junto com o espaço da plataforma, eles começam a te vender um serviço de avatar virtual. O que significa isso? Você customiza uma pessoa virtual, que parece muito real, gente. Você não sabe, quando você olha a customização, você não sabe nem se é uma pessoa de verdade ou se é foi criado aquele personagem. Mas o que ela faz? Ela fica vendendo o seu produto dentro do marketplace, ali da loja virtual, que nem aqueles canais, sabe o canal do diamante, o canal do tapete, que fica passando de madrugada, que eles ficam mostrando assim os objetos? Eles ficam fazendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, você treina o seu avatar, o speech dele, o discurso, você mostra para ele todos os, né, você treina com todos os produtos, e ele fica mostrando 24 horas por 7 todos os produtos e vendendo para você de uma forma digital. Então, a gente vai começar a entrar nesse universo todo, onde os avatares vão fazer trabalhos por nós. A gente vai poder ter mais de um trabalho. Então, se eu tenho um avatar que está vendendo coisas ali para mim, eu posso ter um outro avatar que está tocando numa festa de DJ ali, lá num desses mundos virtuais que a gente vai habitar. Mas eu também posso ter um personagem que é um avatar digital, como a Lu, da Magalu, por exemplo, que também faz muito dinheiro e é um braço de dinheiro da empresa. Então a gente vai começar a ver essas coisas nascendo. Ou seja, ele tem a ver com o futuro do trabalho, porque se ele for eu e meu, ele está lá trabalhando para mim enquanto eu faço outras coisas. Então eu estou ganhando dinheiro com isso. E ele vai trabalhar para mim também.
de uma maneira que ele pode ser meu vendedor, ele pode ser meu sósia, ele pode fazer outras coisas que eu não posso fazer. Então a gente vai começar a entrar nesse universo não só como personagem de marca. Eu acho que a gente falou muito sobre esse assunto quando eu coloco um avatar como personagem de marca. Eu acho que aqui a gente está falando literalmente que são avatares que vão poder trabalhar, customizados a ponto de você não saber se aquilo é uma pessoa, se não é uma pessoa, enfim. Então a gente vai ver isso evoluir, é uma tecnologia mais complexa também, mas a gente entra nesse lugar onde a gente consegue ter virtual streamers, virtual avatars, a gente começa a ter diversos pontos de contato, segundos, terceiros, quartos, quintos empregos, que talvez a gente vai precisar lá para frente também. Então é interessante a gente olhar isso, porque daqui a pouco talvez quem vai vender para vocês, por vocês e para vocês, não seja mais um ser humano. E a gente não vai nem saber disso. Lembra que eu falei lá atrás, na era da pós-verdade, a gente já não sabe mais o que não é, se faz sentido ou não. A gente vai deixando isso de um pouquinho de lado aí, para a gente adaptar a essas novas mudanças que vão acontecer. Próximo, porque nem tudo são flores. Deepfake fraud. Ou seja, à medida que a gente vai falando de pós-verdade, à medida que a gente vai vendo conteúdos que não são humanos, que são criados por inteligência artificial ou com inteligência artificial, a gente vai entrar no universo do deepfake. Esse ano é um ano bem importante, porque é a primeira vez que a AI está na nossa mão, que a gente consegue literalmente usar ela de uma forma consciente. AI não é uma tecnologia nova, apesar de parecer, é uma tecnologia que tem 70 anos. É que o que aconteceu nos últimos 2 anos é que ela saiu do universo mais técnico, mais fechado, mais restrito, e ela entrou nos nossos aparelhos, na nossa vida, de uma forma que eu posso escolher quando eu quero usar ela e para quê. Então, vocês escolhem quando vocês querem usar um chat GPT, vocês escolhem quando vocês querem acionar um tradutor de AI, vocês escolhem qual aplicativo de AI vocês querem usar na vida de vocês, né? Então, com isso acontecendo, a gente cria imagens, a gente cria vídeos, a gente cria frases, a gente cria textos. E a gente começa a criar essa era gigantesca de conteúdos fakes, de conteúdos manipuláveis. Então, o que deve acontecer daqui para frente é um número gigante de fraudes. Estava exatamente antes, daqui 9 da manhã, durante o evento de vocês, fazendo exatamente uma palestra sobre isso. Os riscos do futuro, ou seja, as novas fraudes que vão poder acontecer para um banco, né, exatamente por conta dessas novas tecnologias. Então, a gente realmente vai começar a ver, por exemplo, você vai receber uma mensagem de áudio do seu gerente do banco, que você conhece há sei lá quanto tempo, o gerente vai te mandar: pô, Dani, você esqueceu de pagar um boleto, foi mal, não te mandei, esqueci, mas paga logo rapidinho para você não precisar pagar mais multa, estou te enviando aqui. Você se assusta, escuta a voz do seu gerente, que você já conhece há tanto tempo, fala: putz, vou pagar. Pá, pagou. Não era o seu gerente, usaram a voz dele para manipular a voz dele, você acreditou que era ele, porque veio do WhatsApp dele. As pessoas vão fazer isso com vídeo, elas vão fazer isso com: oi, vendedor, sou sua vendedora favorita da loja, chegou essas novidades aqui, vou te mostrar no vídeo, olha que legal. Quiser comprar, já faz um pix, eu mando entregar na sua casa. Show de bola. Não era vendedora, não era loja, não era nada. Não existia nada daquilo. Então a gente vai começar a entrar em todo esse universo de conteúdos realmente que não são verdadeiros, mas que principalmente vão ser usados para fraude. E não só conteúdos, eles vão ser usados para enganar as pessoas em momentos de comprar e tudo mais. A gente já vê algumas soluções tentando surgir nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você faz uma foto com um aparelho da Samsung que já tem AI, e você edita essa foto de alguma maneira, seja qual for a edição, seja tirar um fundo, seja mudar a cor, seja qualquer coisa, brilho, ele vai lá e automaticamente ele salva essa foto com um selinho no canto para dizer, para avisar as pessoas, com uma marca d'água, para ficar claro para as pessoas que esta foto sofreu algum tipo de edição por AI. A Meta vai fazer isso também nas redes sociais dela. No Instagram agora já vai estar identificado: essa foto foi alterada com AI, este vídeo foi criado ou alterado com AI. Mas eles não vão dizer o que foi alterado. A única coisa que eles vão dizer é: isso aqui não é 100% original. Cabe a você opinar se você vai acreditar nisso ou não. Mas eu já estou te contando, foi alterado. Algo aqui foi alterado com essa tecnologia. Então, a gente vai precisar começar a entender como a gente vai proteger nossos clientes, nossos consumidores a partir disso, né? Como é que a gente realmente vai avisá-los, certificar de que somos nós que estamos falando com ele. Porque
vai ser muito difícil a gente identificar, né? Não vai ser mais aquela mensagem de celular, mãe, perdi o meu celular, me mande um Pix. A gente já entendeu que a filha não escreve assim, a mãe não chama a mãe, enfim, a gente já entendeu que isso é contornável, eu tenho formas de identificar. Mas a partir daqui vai ser um vídeo da filha no meio da estrada, desesperada, chorando, trocando um pneu, falando: tô sem bateria, ou me ajuda aqui, manda rápido alguém me buscar, ou manda um Pix, eu tenho que pagar o guincho, voando. E você vai desesperada, ver um vídeo da sua filha chorando no meio da estrada, pedindo Pix, você vai fazer, né? Então a gente vai ficar com muito mais dúvidas em cima disso. E cabe nós, as marcas, elas vão ser responsabilizadas por esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma. Então já cabe a gente começar a pensar como é que a gente vai lidar com isso e buscar esses novos tipos de solução também. Bom, aqui eu vou falar mais um pouquinho de indústria, que eu acho que é interessante, que eu sei que muitos de vocês aí são de indústria mesmo. E eu acho que aqui a gente tem uma revolução muito grande. Aqui ela é um pouquinho daquela revolução que a gente falou que ia acontecer na casa, quando a gente junta internet das coisas com inteligência artificial, que pode mudar bastante o consumo. Aqui o que a gente coloca e a gente consegue ver é que essa mudança ela vai conseguir transformar as fábricas em inteligentes. Então, o que a gente começa a ver é que a gente vai ter muitas fábricas que vão ser comandadas e geridas por AI, porque elas são gestoras que são muito boas para medir eficiência, medir processos, fazer testes, saber se essa é a melhor forma. Então, literalmente, vocês imaginam que as máquinas das fábricas vão se tornar inteligentes e conectadas. Isso é hoje já, não é tão futuro, né? Claro que não é uma grande escala, mas essas tecnologias existem já hoje, já estão sendo feitos testes, né? Grandes, em grande escala. E ela vai ser a orquestradora daquelas fábricas todas. E o interessante é que quando eu uso essas tecnologias, elas podem estar conectadas com dados externos. Então, eu posso conectar minha fábrica, por exemplo, com dados de venda do site, com dados de venda da loja. E eu consigo, automaticamente, ela vai poder dizer, então produz mais disso, porque isso aqui já vai ter mais saída imediatamente. E imediatamente ele já foca na produção mais disso, ou daquilo, ou mais devagar de alguma coisa. Ou seja, a grande graça é essa integração toda também. Então a gente não só vai ter processos muito mais inteligentes com custo mais baixo, mas também processos muito mais rápidos que podem responder às demandas de mercado, né? Tem um case bem interessante que é o Ocado. O Ocado é um supermercado do Reino Unido e ele é só online, tá? Um supermercado online do Reino Unido. E ele faz praticamente 100% das operações só geridas por inteligência artificial. Ele deixou total encargo da AI para coordenar como despacha, como entrega, os tempos, os prazos, os pedidos, absolutamente tudo, né? E a Amazon, obviamente, faz isso bastante também, né? A Amazon, ela é muito gerida por essas novas tecnologias. É interessante que a gente vai poder ver esses testes todos e depois definir o que a gente quer ou não aplicar no nosso universo. Mas aqui é uma questão de produtividade e estar conectado para poder reagir de uma forma mais rápida com o mundo real. Fora que a gente usa a previsibilidade dessa tecnologia para a gente poder manter as máquinas, obviamente, muito mais com uma manutenção em dia, fazer manutenções preditivas, enfim. Então é um conjunto de coisas interessantes que essa gestão faz, que consegue diminuir bastante custos que a gente tem hoje também. E aí o interessante de diminuir custos, a gente talvez consiga diminuir markup lá no produto final também, né? Então isso é bem interessante. E por último, gente, acho que não tem como não falar sobre esse tema aqui, a gente chama de Open Data, né? Ou seja, dados abertos, né? Mais ou menos, essa última tendência. A gente vai começar a entender um pouco sobre o universo de dados. A gente fala muito hoje que dado é petróleo, dado é ouro, dado é a coisa mais importante. Mas a grande verdade, gente, é que 95% das empresas não sabem nem o que fazer com o dado. Recolhem dado e, sei lá, deve deixar numa planilha de Excel. Porque a gente não sabe o que fazer com ele, não sabe como usar, não sabe exatamente como direcionar, mas quer coletar, né? Então está todo mundo coletando um monte de coisa, mas não sabe para que usar tudo isso no final. Então a grande sacada que aqui para frente não é mais só sobre como obter os dados, né? Nem a quantidade de dados que a gente obtiver, mas o que eu vou fazer com ele. E aí, quando eu for fazer com ele, obviamente a gente quer tentar utilizar isso da melhor maneira para voltar para a gente de algum jeito. E aí o que a gente consegue ver, de novo, juntando essas novas tecnologias que a gente está vendo, e principalmente de analíticas, né, machine learning, AI,
é que se a gente implementar esse tipo de recurso nas nossas empresas, o que ela faz não é só analisar eles todos juntos. O que ela consegue fazer é muito mais legal, é oferecer recomendação do que a gente deveria fazer. Então, ela entende do nosso negócio o suficiente, né, para essas ferramentas que carregam, essas tecnologias, elas vão entender do nosso negócio suficientemente para nos recomendar o que fazer. Então é igual esse Ring aqui, por exemplo, de uma maneira muito maior. Ele vai lá, lê meus dados corporais, meu sono, meus passos, minha saúde, meu exercício, meu tudo, e no final ele me recomenda o que eu deveria fazer para melhorar a minha energia do meu corpo como um todo. Então ele me dá literalmente exercícios, ou não, você tem que descansar, ou você tem que tomar mais água, ou você precisa comer mais isso e aquilo. Ele não me diz assim, você está assim. Que talvez eu não saberia o que fazer com isso, né? Eu sei lá quanto tempo é. Você dormiu 5 horas, 3 delas em estado REM. Sei lá o que é estado REM, gente. Eu não sou especialista em sono. Mas ele viria e fala assim, então você precisa... Como você fez isso? Você precisa se hidratar. É melhor você não fazer prática de exercícios hoje. E é bom você ficar um pouquinho no sol para tomar uma vitamina D. Puta, eu nunca teria pensado sobre isso, mas ele me dá estas recomendações. E aqui a mesma coisa em cima de empresas, negócios, planejamento, varejo, vendas. A gente recolhe essa quantidade de dados todas e aí a gente cruza esses dados entre plataformas diferentes, entre universos diferentes e a gente faz o que a gente chama de Unified Commerce realmente, ou seja, a gente consegue ter, se a gente conseguir ter tudo isso em um fornecedor melhor e esse único fornecedor consegue juntar essas informações e realmente fazer essas recomendações que vão muito além de análises e leitura de dados. Então, eu acho que é exatamente disso que a gente está falando aqui, né? A gente consegue unificar e a gente não precisa ser expert em tudo mais também. A gente pode confiar nos nossos parceiros, fornecedores, tecnologias que a gente resolveu adaptar para que elas nos levem nesse caminho de recomendações. Então, eu acho que é isso, pessoal. Consegui trazer aqui essas 8 tendências grandes que eu selecionei para vocês, que eu acho que com certeza vão afetar o universo de vocês, futuro do varejo, futuro da indústria, como a forma como as pessoas consomem. As coisas vão mudar bastante. Eu acho que é legal vocês já irem pensando em soluções e adaptando coisas que vocês têm para esses 8 universos. E, por favor, se por acaso vocês tiverem dúvidas ou ficou algum questionamento, ou, enfim, quiserem adicionar ou pedir alguma coisa, fiquem super à vontade para mandar mensagem ou no LinkedIn ou no Instagram. Eu super respondo, mas podem mandar para mim, porque eu sei que a gente não vai ter tempo de abrir para perguntas, mas eu fico à disposição de vocês. Espero que vocês curtam o resto desse evento incrível. Muito obrigada.